Olá, meu nome é Cecília, eu sou acadêmica do terceiro ano de odontologia da Unipar em Umuarama. Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho, que o tema é atendimento odontológico a pacientes epiléticos, alguns cuidados referentes à anestesia. A epilepsia é uma doença que afeta 1% da população mundial e tem maior prevalência em países desenvolvidos. O termo epilepsia, ele engloba um grupo de distúrbios neurológicos caracterizados por processos recorrentes ou crônicos de atividade paroxística das funções neuronais, denominada crises epilépticas. As crises epilépticas correspondem a descargas elétricas anormais, excessivas e descontroladas de um grande número de neurônios. As pessoas que sofrem com epilepsia estão inseridas na categoria de pacientes com necessidades especiais, devido às características clínicas da doença, sem, contudo, apresentar outras comorbidades associadas ou comprometimento cerebral. A epilepsia, por ser a doença neurológica mais frequente, requer maior conhecimento por parte dos profissionais da área da saúde, inclusive do cirurgião dentista. Uma vez que determinados fármacos prescritos pelo cirurgião dentista pode resultar em interações medicamentosas perigosas, interferindo na absorção e no efeito desejado dos medicamentos antiepiléticos. Ademais, os pacientes epiléticos também apresentam um risco aumentado de traumas dentários, decorrente de quedas frequentes durante as crises convulsivas. Então, o objetivo desse trabalho é ressaltar, por meio de uma revisão de literatura, a importância do conhecimento do cirurgião dentista no tratamento de pacientes epiléticos, principalmente no que diz respeito ao uso de anestésicos locais. A anamnese odontológica é o primeiro passo para um atendimento seguro e adequado de qualquer paciente. Nesse contexto, a maioria dos pacientes com epilepsia tem conhecimento dos possíveis fatores associados que podem acarretar numa crise convulsiva. Entre eles estão privação do sono, estresse, uso de álcool, uso inadequado do medicamento antiepilético e a época do ciclo menstrual nas mulheres. Todavia, torna-se importante ressaltar que nos dias que antecedem ao atendimento odontológico, os pacientes devem estar vigilantes quanto ao uso dos medicamentos. Os pacientes que possuem epilepsia não apresentam características odontológicas específicas em si, pois as alterações são derivadas de fatores externos que afetam diretamente a saúde bucal do paciente, como o uso de medicamento, que é um fator ligado ao indivíduo, já que eles atuam como imunossupressores, e as crises convulsivas, que podem ocasionar traumas dentais ou nos tecidos moles, devido à força exercida pela contração muscular ou pelas quedas que o indivíduo pode sofrer durante as crises. Sendo assim, os pacientes que sofrem com epilepsia têm maior predisposição à perda dentária, mesmo que a doença não tenha relação direta com o edentulismo. Sobre os anestésicos, é importante destacar que os anestésicos locais têm propriedades anticonvulsionantes e pró-convulsionantes, devido ao seu efeito ser estabilizador de membrana. Em doses pequenas, eles atuam como anticonvulsionantes, sedativos e analgésicos, enquanto em doses elevadas, ele atua como uma droga pró-convulsionante, diminuindo o limiar convulsivo no córtex cerebral e hipocampo, ocasionando em uma convulsão generalizada. Já a toxicidade sistêmica relacionada à anestesia local pode ser causa de crise convulsiva em 5 a cada 10 mil pacientes, podendo ser observada inclusive com os anestésicos locais de uso mais recente, como no caso da bupivacaína. Em um estudo retrospectivo realizado com 335 pacientes portadores de diferentes tipos de epilepsia, eles foram submetidos à anestesia regional. 24 pacientes, ou seja, 6% desses pacientes, eles apresentaram crise convulsiva no período perioperatório, ao passo que 19 destes pacientes, as crises convulsivas foram decorrentes da própria doença, sem correlação nenhuma com o anestésico local. Na necessidade de intervenção sob sedação, é importante ressaltar que com midazolam pode causar convulsões, ao passo que com o uso de óxido nitroso ou anestesia geral pode reduzir o risco de convulsão, principalmente por diminuir o estresse do paciente durante o procedimento odontológico. Então, diante desses apontamentos, conclui-se que a área odontológica apresenta uma correlação direta com esses pacientes. Todavia, é papel fundamental do cirurgião dentista conhecer todas as possíveis intercorrências durante o atendimento ao paciente epiléptico, de modo a evitá-las e proporcionar um atendimento seguro e adequado a esses pacientes.